Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, nós temos um circuito, tá? E a gente tem aqui resistências, tem duas baterias, e a gente tem que identificar se essas baterias são geradoras, receptoras, como cada uma delas está atuando. Uma dica bem legal aqui para a gente conseguir identificar cada uma das duas é você traçar um sentido de corrente. Você pode escolher o sentido de corrente que você está traçando, mas eu particularmente digo para você assim, ó, vai lá no de maior potencial, no de maior valor, né? Que você vai enxergar e traça a corrente saindo do menor para o maior. Por quê? A chance, né, de ter um gerador faz com que essa bateria aqui, que tenha o maior potencial, que tenha maior DDP, que ela esteja aqui atuando como gerador. Então, aqui eu identifiquei a de maior potencial e botei a corrente indo do menor para o maior. Para você identificar um gerador e um receptor, é assim, ó. Se a corrente passa por essa região menorzinha aqui primeiro, é porque é um gerador. Se a corrente passa por essa região maiorzinha aqui primeiro, é porque é um receptor. Tudo bem? Então, aqui, ó, a gente tem essa corrente fazendo esse sentido aqui. Como o 15 volts é maior do que os 5 volts, né, e a corrente aqui em uma está passando pelo lado pequenininho e em outra está passando pelo lado grandão, ou seja, um deles vai ser gerador e o outro vai ser um receptor, então o de 15 volts atua como um gerador, porque ele tem o maior valor ali, e o 5 volts atua como um receptor, porque ele tem o menor valor aqui de potencial, né? Traçados, gerador de 15 volts, receptor de 5 volts, a gente tem duas resistências internas. Quando essas resistências estão dentro do quadradinho, como elas estavam no enunciado, significa que é resistência interna, tá? Então, a resistência interna tanto do gerador quanto do receptor é de 1 ohm. Então, as resistências internas ficam 1 ohm mais 1 ohm e a resistência interna total do circuito é 2 ohms. Afinal, elas estão em série, né? E a resistência total do circuito, que são as resistências mesmo, tem de 3 ohms, de 4 ohms e de 1 ohm. Então, fica resistência igual a 3 mais 4 mais 1, que é igual a 8. Para a gente traçar a corrente elétrica, a gente pode usar a lei aqui de Ohm-Pouliot, que diz que a corrente é igual a fonte eletromotriz, que é a força eletromotriz, menos a força contra-eletromotriz, que é a do receptor, dividido pela soma das resistências internas e das resistências do circuito. Então, aqui, força do gerador é 15, DDP aqui do receptor é 5, resistência total é 8 e resistência interna é 2, que a gente já tinha feito aqui, né? Então, 15 menos 5 fica 10, 8 mais 2 fica 10. 10 dividido para 10 fica 1. Então, a corrente elétrica que passa por esse circuito aqui é de 1 ampere, tá bem? Aí, agora, a 1 a gente já viu que está errada, né? Que a corrente é de 1 ampere, não de 2 ampere. A 2 fala assim, o potencial elétrico no ponto D é menor do que no ponto C. Na verdade, não. O potencial elétrico é a quantidade de energia que cada carga transporta, ou seja, U é igual a energia por carga, tudo bem? Então, quando essa corrente passa aqui por esse gerador, né, essas cargas ordenadas que formam a corrente elétrica passam aqui por esse gerador, elas são carregadas de energia e elas saem em direção ao circuito. Quando essa corrente passa por um resistor, então esse resistor ele vai consumir essas energias que as cargas estão transportando e o potencial vai diminuindo. A cada resistor que você passa, a cada elemento que você passa, receptor, seja lá o que for, essa DDP aí vai diminuindo, né? Perdão, o potencial vai diminuindo e cada elemento vai ter uma DDP, que é a diferença de potencial entre os dois pontos dele, né? Porque essa energia vai sendo consumida e conforme a energia vai sendo consumida, as cargas vão transportando cada vez menos energia aí para os elementos e o potencial também vai diminuindo. Veja que aqui no ponto D, esse ponto ele acabou de sair do gerador, a corrente acabou de passar pelo gerador, ela está cheinha. Aqui no ponto D eu tenho 15 volts ainda. Quando você tem apenas um fio assim, sem nenhum elemento, né, como é aqui entre o gerador e o ponto D, então o ponto
ponto de potencial ele é transmitido, ele continua o mesmo. Aqui, como essa bateria, né, essa fonte forneceu 15 volts, esse ponto aqui tem 15 volts, as cargas estão levando 15 joules de energia, né, e esse 15 volts ele vai se transmitindo aqui até chegar aqui no 3. Quando ele chega aqui no 3, existe uma DDP que é consumida, que a gente pode calcular pela clássica forma U é igual a R vezes I. A resistência é 3 ohms e a corrente é 1 ampere, o que gera um consumo de potencial de 3 volts. Então, esse resistor aqui consome 3 volts. Dos 15 volts que estavam chegando, 3 deles são consumidos. Então, aqui no ponto C, eu vou ficar com 12 volts, porque dos 15 volts que eu tinha, consumimos 3, ficando apenas 12, tá? Então, o potencial no ponto C é menor do que no ponto D. Aí a gente diz assim: a potência fornecida ao circuito externo pela fonte de 15 volts é de 14 watts. A potência fornecida é a potência que chega para o circuito. Em um gerador existem 3 tipos de potência diferente. A potência total, que seria a potência que essa força contra-eletromotriz produz, daí você pode fazer potência igual a U vezes I, usando a força eletromotriz, que ficaria 15 watts. Temos a potência dissipada, que vai ser a potência que o resistor interno dessa bateria consome, que você pode calcular por P igual a RI quadrado, né? Então, aqui eu tenho R1 e 1. 1 vezes 1 ao quadrado fica 1. Então, a potência consumida aqui por esse resistor, dissipada por esse resistor, é de 1 watts. Se eu tenho 15 watts total sendo consumido e 15 watts total sendo fornecidos e 1 watt total sendo consumido, então o que vai ser fornecido para o resistor é 14 watts. Ou, matematicamente, você pode calcular assim: potência igual a U vezes I. Qual é a DDP entre os terminais? É a força contra-eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Potência é igual a, eu substituo. Então, eu tenho aqui, substituir, né? 15 menos 1 vezes 1, isso aqui dá 15 menos 1, que dá 14, vezes 1, 14 watts. E assim a gente tem que a potência realmente é 14 watts. Agora a gente quer calcular a potência dissipada no resistor de 4 ohms. Um jeito mais fácil é a gente usar a fórmula P igual a RI quadrado, porque a gente sabe a resistência e a gente sabe a corrente. A gente não sabe a DDP ainda que existe entre esses terminais. Então, eu venho aqui e faço P é igual a RI quadrado. A resistência é 4, a corrente é 1. 1 ao quadrado fica 1, 4 vezes 1 fica 4. Então, a potência é 4 watts. Então, a gente já sabe que a 8 está errada, porque a potência é 4 watts. Aí, a última, a diferença de potencial entre os pontos A e B é 6 volts. Você sabe como que a gente calcula a diferença de potencial? É assim, ó. Você pode calcular apenas qual o potencial que foi consumido aqui, porque a diferença de potencial é fazer o potencial desse ponto menos o potencial desse ponto. Mas a diferença entre eles é o quanto esses elementos aqui consumiram, né, de potencial, certo? Então, para fazer a diferença de potencial, você pode simplesmente vir aqui e fazer, ó, U é igual a Y', que é a força contra-eletromotriz, mais R vezes I, porque esse U aqui é a DDP entre os pontos de um gerador. Gerador a gente soma e, receptor a gente soma e gerador a gente subtrai. Então, U é igual a Y', que é 5 mais 1 vezes I, que é 1 também, né? Então, 5 mais 1 vezes 1 dá 1, 5 mais 1 dá 6 volts. Então, sim, a diferença de potencial realmente é 6 volts.